Fechamento do mercado hoje, dia 7 de março, das bolsas americanas, mercado americano cheio de surpresas. Temos aqui o fechamento do S&P 500, fechou nos 5.770 dólares, com alta de 0,55%. O Nasdaq, com 20.219,46 dólares, uma alta de 0,83%. E o Dow Jones, também com alta de 0,5%, 0,52% aos 42.801 dólares. Ontem tivemos uma queda muito acentuada em todos os mercados americanos, Nasdaq, S&P, Dow Jones e todos os seus índices para baixo. Hoje a recuperação foi interessante. Nós temos um vale aqui, muito interessante no dia de ontem. O dia hoje foi bem positivo. Teve algumas notícias que a gente vai ver na sequência, né? Vamos dar uma passadinha então nos próximos. O ouro também teve uma queda de 0,3%. A platina teve uma queda acentuada de 1%, 1,08%. Milho em alta, gasolina futura em alta. Prata também teve uma queda de 1,24%. Né? O café 0,17% de alta. Cobre 2,02% de baixa. E o trigo teve uma queda de 0,5%. O cacau subiu quase 1% nos futuros e commodities. Nós temos aqui também as criptos, que o Bitcoin está respondendo um pouco, apesar da queda de 3,84% aqui listada, né, aos 86.479 dólares. Ontem o Trump, ele falou que ele assinou, na verdade, né, a reserva de Bitcoin do governo americano, e isso repercutiu não muito bem, né? Ou seja, esperava-se uma queda uma subida mais acentuada das criptos, mas isso não aconteceu. Então temos o Ethereum também, que é a segunda principal moeda, uma queda de 3,13%. Diferente dos outros ativos, os criptoativos, as moedas, elas são 24 horas, então, naquele momento do fechamento do mercado que a gente pôde pegar, estava nesse valor. Com relação às stocks, ou seja, as ações, aqui nos Estados Unidos, as maiores altas, nós temos várias empresas que ontem de semicondutores caíram forte. Hoje nós temos aqui vários estoques, né, entre altas e baixas. Algo subiu 15,90%, a CMTG, REN 15%, Harmony 9,21%, Goodyear subiu 9,14% e a Elf também 9,03%. Aqui não temos muitas destaque aqui para baixo da Big Bear com 20,23% e a Guidewire Software com 7,34%. Nos REITs, nos ETFs, a gente teve altas aí da OIH, Oil Service, 3,34%, a Van Hyck Vector, de 2,41%, e a Nasdaq Tecnologia, do TDIV, 2,3%. Nós temos também aqui a T-Rex caindo 2,53%. A SOXS, ela vem caindo constantemente, ela vem caindo muito forte nos últimos dias, né? Empresa de semicondutores, ontem teve queda também dessa mesma ação, e hoje caiu mais 7,92%. A IPET Series está caindo 4,26%. A Global Art 2,09%, 2,06%, e a Vanguard VFH caindo aí 1,82%. Já nos REITs, Medical Properties subindo aí 6,19%, a Highwood Properties 5,26%, a Douglas Emmett 4,82%,
Hudson Pacific 4,3% e a Park, a gente vem acompanhando também essa PK, 4,29%. Nas baixas, Orion Office REITs 8,08%, a Digio Group a 24,46%, Marcos e Mircea 3,81%, Jones Lang LaSalle 2,62% e a CBRE Group caindo 2,28%. Algumas notícias, então, que mexeram aí com o mercado na data de ontem. Nós temos aí os lucros do S&P 500 cresceram, né, crescem e superam projeções do quarto trimestre, mas as empresas elevam cautela. O destaque aqui é que, diferente dos últimos anos, essa matéria trouxe o destaque dessa matéria, que a maior parte do crescimento veio das chamadas outras 492 empresas do índice, ou seja, 107 magníficas, que excluem as gigantes das tecnologias. Pela primeira vez em 2 anos, esse grupo teve uma contribuição maior para a expansão dos grupos, ou melhor, dos lucros, do que as Big Techs. Então, isso tem mostrado que as demais empresas têm contribuído bastante para tipo assim, manter o crescimento dos índices, né? Nesse caso do S&P. Aí, notícia já de hoje, o dólar chegou a 5,79 nessa sexta-feira, com pau e ajuste técnico, notícia aí da Infomoney, mas caiu 2,15 na semana, né? Então, o dólar fechou em alta nessa sexta-feira em meio ao ajuste técnico do mercado e a comentários cautelosos da autoridade norte-americana sobre os juros nos Estados Unidos, mas ainda assim, a divisa acumulou baixa firme no Brasil na semana encurtada pelo Carnaval. O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nessa sexta-feira que o custo de ser cauteloso na política monetária é muito, muito baixo. Então, ele quer dizer o que com isso? Ele quer dizer que assim, ele está fazendo as coisas de uma forma mais comedida, mais moderada, e que isso vai acabar sendo menos custoso para eles, né? No momento, mas ponderou que se as expectativas de inflação ficarem sob pressão, esses custos poderão aumentar. Vale lembrar que se a taxa de juros dos Estados Unidos caírem, isso fica muito bom para os mercados emergentes, e o Brasil entre eles. Obviamente, a gente ainda está em meio dessas questões de taxa que o Trump está querendo equalizar as taxas, ou seja, retribuir as taxas na mesma intensidade, ou seja, na mesma porcentagem das quais os países taxam os produtos americanos, né? No caso do Brasil, o Brasil taxa quase 7 vezes mais o que entra nos Estados Unidos, né? O que entra no Brasil, em compensação ao que entra nos Estados Unidos. Então, a coisa está feia se realmente isso acontecer. A chance é pequena, porque o Brasil sempre foi um parceiro muito importante comercial dos Estados Unidos, e também o Brasil importa muitos produtos que são essenciais para os Estados Unidos, né? Então, nesse sentido, a gente tem bastante um certo conforto nesse sentido. Continuando então as notícias, o petróleo fechou em alta com as tensões geopolíticas possíveis, novas sanções à Rússia e também payroll. Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, dia 7, em meio às tensões geopolíticas na guerra da Ucrânia. A possibilidade de mais sanções americanas contra a Rússia e, após o relatório de criação dos empregos payroll dos Estados Unidos, apontar a geração de vagas abaixo do esperado. Então, assim, o petróleo ainda está bem volátil, né? E nós esperamos aí que também com a Petrobras caindo bastante, o petróleo se mantenha pelo menos mais estável, para o estrago não ser tão grande, né? Com relação às criptos, o Bitcoin sobe com o payroll, apesar de decepção com reserva estratégica dos Estados Unidos. Essa aqui vale a pena ler, vale a pena dar uma olhadinha com calma, né? O Bitcoin chegou ao fim dessa tarde em alta, dessa tarde de hoje, né? Aqui, ó, matéria do dia 7/3, apagando perdas de mais cedo, depois que o payroll alimentou expectativas de corte de juros mais robustos pela Federal Reserve, que, segundo analistas, pode impulsionar as criptomoedas devido à perspectiva de maior liquidez na economia. O principal relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos mostrou a geração de vagas abaixo do esperado, revisão dos dados anteriores, elevação da taxa de desemprego e um aumento
e um aumento menos intenso nos salários do que previsto. Por volta das 4h30 da tarde, horário de Brasília, o Bitcoin avançava 0,39% a 88.500 dólares, enquanto o Ethereum cedia 0,24% a 2.187 dólares, de acordo com a Binance. O movimento se deu apesar da decepção com a ordem executiva assinada ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que cria a reserva estratégica de Bitcoin e o estoque adicional, ao contrário de muitos investidores que esperavam. Não foi prevista a compra de criptomoedas por parte do governo, apenas a manutenção dos bitcoins que já estão sob posse das autoridades devido às apreensões. Em uma publicação no X, o czar da cripto, Donald Trump, David Sachs, afirmou que os Estados Unidos não venderão nenhum bitcoin. A reserva é como um Fort Knox, onde são armazenadas as reservas de ouro americanas digital para a criptomoeda, frequentemente chamada de ouro digital, disse. Então, o que acontece? Obviamente, os Estados Unidos não vai chegar e fazer um aporte enorme, né, nessa reserva. Eles vão comprar como os grandes compradores, as blockchains que estão comprando bastante Bitcoin, estão comprando estrategicamente para não haver uma disparada do preço da cripto, até porque senão eles vão comprar muito mais caro. Então eles vão fazendo essa manipulação de mercado, que já é conhecido, e o que vai acontecer? Eles vão comprando aos poucos, à medida que vai caindo, à medida que ele vai se mantendo de lado, eles vão promovendo essa lateralização com compras, compra 3, vende 2, compra 3, vende 2. Então ele vai lateralizando, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, à medida que eles vão comprando com grandes volumes, essa criptomoeda vai subindo, mas não dispara, porque se você chegar lá e botar um montante muito grande, ela vai disparar e vai ficar muito volátil. Então essa volatilidade não é interessante para eles fazerem essas aquisições, tá? Continuando então a agenda para 10/3. Então nós temos aí expectativas ao meio-dia no horário americano, de expectativas de inflação ao consumidor, né? E alguns leilões à 1h30 da tarde. Por hoje era isso, muito obrigado e até a próxima.